Eu acho que cada um de nós tem alguma experiência assim incrível na vida, né? Assim, alguma coisa maravilhosa, fantástica, alguma coisa assim que aconteceu de muito espetacular. Alguém tem alguma coisa assim que você acha assim, puxa, isso que aconteceu comigo foi incrível? Alguém já teve alguma coisa assim? Ser mãe. Ser mãe é incrível, né? Todo o processo não dá para entender assim. A gente nem entende, mas acho que quando a gente começa a estudar como que tudo isso acontece, você está falando só de gerar um filho ou ser mãe ao longo do tempo? Ao longo do tempo é uma coisa incrível. Não é só gerar, né? Se fosse só gerar, era uma coisa assim. No caso de Deus, assim, da história da Bíblia, o que vocês acham a coisa mais incrível que você vê assim que Deus fez, o que Deus realizou? Abriu o mar, né? Uau, até hoje os homens aí ficam esquentando a cabeça para tentar explicar como que aconteceu a abertura do mar azul, né? Não, é o mar amarelo? Qual mar que era mesmo? Vermelho, né? Mas a Elisandra antecipou. Mas eu, quando era criança, eu comecei a assistir essa família aí. Né? Como que é o nome da família? Quando eu era criança. Depois eles refizeram. Mas era totalmente feio, era diferente, né? Daí eles refizeram e tornaram assim em 3D, alguma coisa bem bonita, né? E aí é a família chamada Os Incríveis. Né? Você tem aí o Flecha, que a capacidade dele é alta velocidade, ele é super rápido, até o raciocínio dele é meio estabanadinho assim tal, ele faz umas coisas meio impetuosas, tudo, porque ele pensa muito rápido, tudo é rapidinho, né? Aí você tem a Violeta, que é uma adolescente que está tentando fazer parte da turma, mas a capacidade dela é o quê? A Violeta da sua irmã lá? Não, ela se torna invisível. E em algumas situações, quando recebe alguma bomba, algum míssil, algum ataque assim, ela cria, todo mundo fica perto dela, ela cria um campo de energia, um campo de força, assim, um campo de proteção de energia. Aí tem o Roberto, o Bob, né? É o paizão, né? Cheio de si e tal, né? Todo metidão. E ele tem uma força assim descomunal, cara forte mesmo assim. Aí tem a Helena, que é a chefe da família, né? Não tem jeito muitas vezes, né? E essa Helena, o nome dela é Helena Pera. Tem o Flecha Pera, a Violeta Pera, e aí a Helena Pera e o Zezé Pera. Mas a Helena tem uma capacidade de se amoldar, né? Ela é elástica, né? Eu acho que isso é a característica de todas as mães e mulheres, né? Se não tiver essa capacidade, não dá, né? Então, algumas vezes dar mamadeira para a criança, ao mesmo tempo passar a roupa e ligar o botão. Então, o pé faz maravilhas assim. Então, é uma característica realmente de como que é a mulher, como que é a mãe, essa elasticidade, né? E aí tem o Zezé. O Zezé ainda está iniciando, não descobriu ainda muito o que ele pode fazer, não sabe ainda, tal. Então, em alguma situação meio de desespero, ele treme, parece até um terremoto, assim, tal. Então, ele está em descoberta ainda do seu poder. Mas a família é chamada, então, uma família incrível. Né? Tem um garotinho que se transforma num grande vilão e é o grande perseguidor da família. Eu não sei se tem mais filmes dele, mas eu acho que assisti 2 filmes, assim. Vai lançar outro agora? Que legal. Então, a gente podia até assistir aí um dia aqui, né, aqui na igreja. Mas a ideia é que é algo incrível, né, uma habilidade fora do comum, alguma coisa que não é normal, não é natural do ser humano. Eu até esqueci, não me lembro agora como que eles adquiriram esses superpoderes. Né? Não me lembro. O Quarteto Fantástico foi de alguma experiência meio atômica no espaço, e de repente, quando eles vieram, começaram a perceber que são poderes um pouco semelhantes a essa família aqui. É uma ficção, mas demonstra então essa questão incrível, né? E no caso de Deus, vocês falaram aí a travessia do Mar Vermelho e tudo mais. E o texto de hoje
é algo que a gente já viu duas vezes, é o testemunho de Paulo, o testemunho da conversão de Paulo, e ele faz isso no momento em que, depois de 2 anos de prisão, Félix prendeu ele durante 2 anos, depois Festo vem ali, e os judeus queriam que Festo libertasse ele para ser julgado em Jerusalém, mas o propósito não era ser julgado, eles tinham uma ideia, eles estavam fissurados em ou emboscada ou alguma situação, era matar Paulo, eles queriam tirar Paulo da existência humana. E Festo, um pouquinho melhor que Félix, chama o rei Agripa chega ali com a sua irmã, que era a sua concubina, sua parceira, né? Um negócio muito estranho aqui. A Agripa é de uma linhagem, né, do Herodes o Grande, depois do Herodes, depois o Agripa I, e depois ele é o Agripa. Cada um teve um relacionamento com alguém do povo de Deus, né? E cada um exercendo o seu poder corrupto, o seu poder injusto, a sua corrupção, a sua maldade. E agora esse Agripa, nessa vida irregular, imoral, ele tem esse contato com Paulo. Então, Paulo é colocado numa situação de estar sendo injustiçado desde lá de Jerusalém, agora 2 anos preso, e agora ele é dado a oportunidade para ele, da forma jurídica que Festo organizou, quase que fosse um tribunal ali, então é dada a oportunidade para Paulo se defender. E a defesa de Paulo é o seu testemunho. Ele vai dar as razões por que ele é acusado e por que ele está naquela situação. E, ao mesmo tempo, Paulo, ele vai fazer isso de uma forma que ele não está tanto preocupado com ele. Ele está preocupado com o porvir, né? Ou porvenir, que o Robert falou, que em espanhol tem um campo aí de ideias melhores do que o português, né? E essa ideia, eu estou preso, estou sendo acusado injustamente, de forma irracional, e Paulo vai falar então a sua história, mas de uma tal forma ele vai apresentar a sua história para que as pessoas entendam que o maior problema não é ele. Ele já entendeu, ele já não é mais cego, ele não é mais pobre, ele não está mais nu. Eles, com toda aquela pompa, com todo aquele poder, com toda aquela riqueza, eles estão pobres, cegos e nus. Eles estão escravizados, tanto os judeus que querem fazer tanto mal para Paulo, como Festo, como Félix, como Agripa e como Berenice. Então Paulo, ele não está só se preocupando em se livrar de uma situação terrível, ele vai aproveitar essa oportunidade para mostrar, para apresentar a graça, a salvação em Jesus Cristo. Então, pensando um pouquinho sobre esse texto, bem simples, bem pequeno, e usando o versículo 8, nós podemos ver que Paulo vai falar desse incrível retorno que aconteceu na vida dele. Foi um retorno que o homem não consegue produzir. É um superpoder. Que lá em João, Evangelho de João, João fala assim que Jesus veio para o que era seu, o povo judeu, mas os seus o rejeitaram, mas a todos que o aceitaram, eles deu o superpoder de serem feitos filhos de Deus. Essa coisa incrível! E nós vamos ver no exemplo de Paulo que esse retorno é a ressurreição. Apesar da ressurreição ser uma coisa literal que vai acontecer, mas a nossa conversão é uma ressurreição. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ele nos deu vida, isto é, ele nos ressuscitou. E o próprio Paulo em Efésios fala que ele nos ressuscitou e nos fez assentar em regiões celestiais. Ele colocou num outro status, num outro patamar, numa outra situação, num outro reino. Então é um grande retorno. É um retorno incrível. E o versículo 8 que Paulo vai falar, ele estranha isso. Ele estranha que ele está sendo julgado por falar isso, por apresentar isso na sua vida e por proclamar e convidar as pessoas a ter esse retorno. E parece na mentalidade de Paulo que eles não aceitam isso, que para eles isso é impossível. Paulo está
pregando, anunciando, proclamando um grande erro, uma coisa impossível. E Paulo fala assim: por que lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Algumas vezes a gente crê, a gente gosta da igreja, do ambiente da igreja, sentimos que faz parte da nossa vida, a gente ama a Deus, mas tem momentos que algumas coisas a gente fala: isso é incrível demais, Deus não vai conseguir fazer isso. Isso Deus nunca faria. Ou em algumas situações, agora só Deus mesmo. Isto é, saiu da nossa alçada, saiu da nossa capacidade, saiu de qualquer apelo que você poderia ter, qualquer socorro que poderia ser, e aí você fala: agora é só Deus mesmo. Por quê? É algo incrível, algo que precisa da atuação desse poder de Deus. Então, no versículo 1, algo que a gente vê assim de forma incrível, nessa forma que Paulo vai testemunhar e vai apresentar a sua defesa, mas a sua defesa é uma pregação, é uma evangelização, é colocar a graça diante das pessoas. Nós vamos ver essa cordialidade incrível de Paulo. Ele foi colocado injustamente durante 2 anos ali na prisão, está sendo maltratado, está sendo injustiçado. Ele já deu a sua defesa tanto lá em Jerusalém, como para Félix, como várias vezes, e ainda há essas pessoas injustiçando, procurando matá-lo. Essas autoridades deviam providenciar uma ação contra falsas testemunhas, contra essa ferocidade, porque tanto Félix, como Cláudio Lisas, como Festo, eles chegam sempre à conclusão: não vejo nada nele que seja digno ou passível de morte. Então, a partir do momento que alguém insiste, essa pessoa está procurando o mal de um inocente. 2 anos numa prisão, sem ter razão nenhuma de estar ali. Então, Festo, quando Agripa chega, Festo apresenta a situação para Agripa, e Agripa fala: eu quero vê-lo, eu quero ouvi-lo. E Festo e Berenice chegam com várias pessoas da sociedade, militares. Então cria-se um grande evento, pomposo, a ideia é essa. Eles chegam todos assim, bonitões, com a melhor roupa, chiques, para ouvir um maltrapilho, que ficou 2 anos ali na prisão, maltratado, mal alimentado, sem tomar muitos banhos, doente. E aí eles entram de um lado com essa pompa, e do outro lado entra Paulo. O livre, o salvo, o servo, e ele tem todo o direito agora de soltar os cachorros, tanto nos judeus, acusar Félix, acusar Festo, acusar Agripa, e uma situação de injustiça. E ele, já vendo que Festo estava numa situação difícil, reconhecendo que ele era inocente, mas se Festo soltasse ele, os judeus matariam, e os judeus matando, Festo seria requisitado para prestar contas, porque ele não protegeu um cidadão romano. Então, numa situação assim complicada, difícil, querendo agradar os judeus, mas vendo Paulo sendo injustiçado, então Paulo nessa hora falou: eu apelo para César, eu quero ser julgado por César. Então, aí Festo ficou: puxa, né, como é que faz isso? Tá bom, você apelou para César, então para César você vai. E aí Agripa, então, porque vão perguntar lá: por que você mandou ele para cá? Não, ele apelou. Mas por que ele apelou? Porque os judeus queriam matar. Então, para eles saberem verdadeiramente qual era essa razão, porque se chegasse para César um cara que é realmente culpado, e aqui eles não julgarem, não mataram, então vai ter um problema. Agripa e Festo e Félix são maus dirigentes, maus representantes de Roma. Então tem que chegar lá em Roma realmente alguém que é inocente. Se alguém que é culpado, como que Agripa e Festo não puderam julgá-los? Então, quando Paulo apela, talvez Festo sentiu: estou aliviado dessa. E Agripa, então, vai ter que ser responsável também, vai ouvir Paulo. Então, no versículo 1. Então, Agripa disse a Paulo: você pode falar em sua defesa agora. Então, Paulo chega diante deles ali, o prisioneiro, né, quase que talvez um indigente, assim,
Então Paulo fez um sinal com a mão e começou sua defesa. Essa ideia da polidez, da habilidade de ver o momento e ser de acordo com o momento ali. Então ele fez um sinal com a mão e começou sua defesa. Eu já vi alguns julgamentos em que a pessoa está sendo julgada, ela está sendo, o assunto dela é julgado, e diante do juiz a pessoa fica assim. Quer dizer, a pessoa não se comporta adequadamente. Aqui Paulo, ele tem a opção de falar, e ele chega naquele momento, ele faz um sinal, eu vou falar, então preste atenção. Então ele segue todos os trâmites de polidez, né, de forma correta e cordial. E ele começa dizendo assim: Rei Agripa, considero-me feliz de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus. Ele não bajula, como o Tértulo, o advogado dos judeus, bajulou e falou coisas, falou mentiras, mas Paulo fala assim: eu me considero feliz, um bem-aventurado de estar aqui diante de você. Porque a dinastia herodiana, os Herodes, eles são idumeus, e eles são descendentes de Edom, que é descendente de Esaú, que é irmão de Jacó. Então, eles são primos dos judeus, num certo sentido. E eles estão debaixo da aliança abraâmica. E eles tiveram, ao longo desse tempo, muito contato com os judeus. E conheciam muito, tanto a cultura, a religião, as leis e a política dos judeus. Então, não era alguém estranho que está... Puxa, eu nunca ouvi falar disso. Ele está muito íntimo de tudo, como funciona a cabeça, o coração, a história, todos os conflitos que os judeus tiveram até com os idumeus. Então, Paulo fala: Rei Agripa, eu considero-me um bem-aventurado de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar a minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus, pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias dos judeus. Portanto, peço que me ouça com paciência. Ele podia agir de outra forma, acusando Festo, acusando Agripa. E é coisa que o Tértulo fez isso. Acusou Cláudio Lisas. Então, Paulo não acusa. E ele não se julga injustiçado. Ele simplesmente vai apresentar a sua defesa diante de acusações. E ele, então, cordialmente pede para que Agripa o ouça com paciência. Isso aqui é uma boa lição quando a gente também vai apresentar o Evangelho. Não chegar assim ofendendo, sendo bruto, sendo ríspido, já atacando, já apontando os erros, apontando o pecado, mas pedindo, sendo cordial. Talvez até para pessoas que têm feito mal para a gente talvez tenha uma angústia: você vai para o inferno. Né? A gente muitas vezes fala, tem pessoas que falam isso. Não, vamos apresentar o Evangelho de forma cordial e pedindo autorização e mostrando que é uma oportunidade que traz muita alegria para você estar falando ali de Deus, daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E Paulo vai falar alguma coisa da sua história. Ele vai falar que a sua história é incrível, é uma história um pouco diferenciada. No versículo 4, e ele vai falar assim: como os líderes judeus sabem muito bem, isto é, há provas, eu não vou inventar nada daquilo que eu vou falar, eles sabem muito bem, é de conhecimento dele. Eu recebi educação judaica completa, desde a infância entre meu povo e depois em Jerusalém. Então, lá em Tarso, quando era pequeno, quando era jovem, criança, ele recebeu toda a educação judaica, tudo aquilo que fazia parte da questão completa. Então, vários mestres, rabinos, treinando, decorando textos bíblicos, sabendo todos os rituais. Então, foi uma coisa completa que Paulo, firme, inteireza. Tanto lá em casa, como depois, como mais adulto, eu fui ao berço dos grandes mestres. Gamaliel era o principal deles, lá em Jerusalém. E recebi toda a carga teológica, todo o ensino avançado, mestrado, doutorado, pós-graduação. Eu recebi lá em Jerusalém. E não somente isso, todos sabem, eles também sabem, talvez estejam dispostos a confirmar. Eu não sei se eles vão confirmar, mas talvez eles estejam até dispostos a dizer
que viram isso, não era nada desconhecido, que eu vivi como fariseu, a seita mais rígida de nossa religião. Quando se fala seita, a gente pensa uma coisa meio negativa. Seita o judaísmo, ele tinha várias tendências. Então, tinha os saduceus, tinha os fariseus, tinha os zelotes, que era um pouco mais político. Mas os fariseus, dentro dos fariseus, a gente tinha os escribas. Eram pessoas treinadas e responsáveis para copiar os textos bíblicos. E o zelo e respeito deles por essa tarefa eram tão grandes, porque eles copiavam, e da onde eles copiavam, tinham várias marcações, vários números assim, para eles conferirem se a cópia estava correta. Quando chegava e aparecia o nome de Deus, eles paravam, se limpavam os instrumentos, usavam instrumentos especiais só para escrever a palavra Deus. Eles decoravam aquilo e contavam. Então não era simplesmente uma cópia, tanto faz se errou. Não, não somente era uma preocupação de não cometer erro, mas existia uma reverência, um zelo pelas Escrituras. Para que a nação de Israel fosse ensinada. Eles distribuíram vários mestres em toda a Palestina para que houvesse o ensino das Escrituras. Os fariseus, eles criam na ressurreição, na existência da alma. Eles criam que Deus tinha um plano glorioso, essa é a ideia do porvir, o mundo caminha mal, mas um dia Deus vai implantar o seu reino, e o Davi, o amado, o Messias, um dia vai reinar perpetuamente. Então havia um final apoteótico da manifestação da glória de Deus sobre a terra. Então os judeus são muito parecidos, os fariseus são muito parecidos conosco. Os saduceus já não, o importante era aqui, era o momento aqui, era a política aqui. Então por isso que eles davam muito valor ao poder político, e porque eles tinham que zelar pelo bem-estar, pelo poder aqui na terra. Então eles não criam ressurreição, não criam anjos, não criam na existência da alma, tudo era material. Morreu, acabou. Por isso que a maior parte desses perseguidores de Paulo são os saduceus. Os fariseus pararam lá quando Cláudio Lisas levou Paulo para o Sinédrio, e Paulo falou assim: eu sou fariseu. Então os fariseus, peraí, então para que perseguir Paulo? Agora, os fariseus, que são o líder político, o maior poder aqui, ainda continuam querendo matar Paulo, porque Paulo é uma grande ameaça para destruir, pela sua pregação, esse poder que eles exerciam sobre o povo. Então era uma ameaça na cabeça deles, em vez de ser uma bênção na cabeça deles. Então Paulo mostra para nós aqui que ele teve um zelo, ele foi treinado, ele foi capacitado, ele entendia daquilo que Deus queria para o seu povo. E aí no versículo 6 ele vai mostrar a razão. Por que ele é colocado na parede? Por que ele foi jogado na prisão? Por que estão perseguindo tanto ele? Versículo 6, próximo. Paulo vai falar dessa questão dessa esperança incrível que a gente já leu no versículo 8. E ele fala: agora, então, eu estou sendo julgado por causa de minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. Eu não estou inventando nada, Paulo está falando. Eu não sou, de repente, um guru que tomou um chazinho e começou a passar mal e tive algumas ideias. Não, eu estou simplesmente pregando aquilo que Deus falou aos nossos antepassados, não é nada de novo. E ele fala que isso é tão sério nessa questão, versículo 7, de fato é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente, dia e noite, e compartilham da mesma esperança que eu, e no entanto, ó rei, acusam-me por causa dessa esperança. O que ele está falando é que ao longo da história, por causa daquilo que Deus revelou à nação de Israel no Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel até hoje vivem essa esperança de que Deus ressuscita aquele que crê nele, que Deus restaurará a nação de Israel. Então essa questão incrível da ressurreição, do grande retorno. A nação de Israel já teve momentos que ela ficou por um fio para ser destruída. Tinha acabado tudo.
Não havia mais esperança. E Deus trouxe eles de volta. Quando foram para a Babilônia, o templo tinha sido destruído, tinha acabado tudo. Deus chega para Ezequiel e fala para Ezequiel, Deus dá uma visão, vê uma visão de um vale de ossos secos, e aí Deus fala, profetiza, Ezequiel. E aí começa a surgir carne, tendão, eles se colocam em pé, e aí são um exército. Deus falou, eu vou fazer com Israel isso daí. E a nação de Israel que tinha ido para a Babilônia, Deus traz ela de volta e edifica o templo. Deus trouxe o Messias morreu, acabou tudo. Não, Deus ressuscitou o Messias. A nação de Israel já não tem mais, agora tem a terra, mas não tem o templo, Deus vai fazer ter o templo. Então Deus é o Deus dos retornos incríveis. E tudo isso é uma ilustração daquilo que vai acontecer com todos os homens, que se tornam pó, que são cremados, que são enterrados, mas Deus vai trazer todos para a vida. Não somente aqueles que creem, mas aqueles que não creem também. Aqueles que creem serão ressuscitados para a vida eterna. E aqueles que não creem serão também ressuscitados, mas para a morte eterna. É por isso que na vida de alguém que despreza a Deus, a ressurreição deve ser combatida, porque ela se torna um tormento na minha vida. Isto é, se eu vivo a minha vida e um dia eu serei ressuscitado e prestarei contas, e serei lançado num julgamento eterno, então eu estou complicado. Então eu prefiro alimentar a minha mente e prefiro acreditar que não existe nada após a morte. Eu tenho que aproveitar a minha vida aqui. E o próprio Paulo, em 1 Coríntios 15, ele fala assim, se nós cremos que não há ressurreição, então nós que somos cristãos, somos os mais miseráveis dos homens. Porque nós abandonamos, nós restringimos algumas coisas que são tão apetitosas, tão atraentes, porque nós cremos que vamos prestar contas, que vamos ter uma vida superior com Deus. Então abrimos mãos de algumas coisas por causa dessa esperança, por causa desse porvir. Então, se não existe porvir, nós somos os mais idiotas, porque não estamos aproveitando aquilo que podia aproveitar. Estamos sendo enganados. E Paulo fala em 1 Coríntios, nós estamos falando que Deus fez alguma coisa, sendo que Deus não fez. Isto é, nós falamos que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Então, se não existe ressurreição, Jesus Cristo não ressuscitou. Então, eu estou falando que Deus fez algo que Ele não fez. Então, eu estou tornando Deus mentiroso. É a mesma coisa. De repente, eu inventar uma história e falar, o Robert foi para a China, sendo que ele não foi para a China. Então, eu estou inventando uma mentira a respeito do Robert. E Paulo pergunta, então, por que lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Se isso faz parte da revelação que Ele fez no passado, se isso é a esperança da nação de Israel, essa é a grande esperança, por que se torna tão incrível? E Paulo fala por causa do treinamento, não por causa do treinamento que ele recebeu, que foi muito bom, mas por causa do pecado que habita nele. A leitura que ele fez da própria Escritura se tornou em consequências terríveis. Como é o comportamento dos saduceus? Eles têm contato com as Escrituras, conhecem a vontade de Deus, conhecem essa esperança, mas por causa do pecado que habita no coração deles, eles se tornam então inimigos de Deus. Muitas vezes a gente pensa que inimigo de Deus é somente aquela pessoa que avacalhou com a sua vida. Ela destruiu a sua vida. Ela se torna um bandido, um criminoso. Então nós pensamos, essa pessoa precisa de salvação. Mas Paulo vai apresentar aqui que segundo a lei ele foi bem educado, segundo o zelo ele foi da melhor religião da época. E mesmo assim ele teve uma leitura, e mesmo com esse conhecimento, por causa do pecado no coração dele, ele pensou de forma diferente.
Então, se alguém que está muito próximo, que conhecia as Escrituras, ainda assim pensa diferente, Jesus Cristo precisa vir e abrir os seus olhos. Imagina alguém que não conhece nada ainda. E olha o que ele fala no versículo 9. Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. O conhecimento que ele adquiriu das Escrituras, o zelo da sua religião farisaica, o levou a pensar que ele tinha que lutar contra Jesus, o Nazareno. Então, esse conhecimento, o pecado fez com que ele não enxergasse Deus no Antigo Testamento, não enxergasse Jesus. O pecado obscureceu o seu entendimento. Então, mesmo uma pessoa que teve muito contato com as Escrituras, está cega se Jesus não abrir os seus olhos. É por isso que o homem inventa religiões, diz se tornar ateu, por causa do pecado. O pecado cega. E ele fala assim, por causa disso eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me, me opor ao nome de Jesus Nazareno, lutar contra Deus. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Ele se opôs a Jesus. Com a autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. Quem que é o povo santo que ele está falando? É a igreja. Esse povo que foi declarado, não é um povo melhor, não é um povo que não tem pecado, não. É um povo que, por causa da sua fé em Cristo, Deus o declarou justo. Deus o declarou santo diante de Deus. Então é um povo, é uma pessoa que pode ter contato. São pessoas que tiveram muitas vezes vidas terríveis, mas reconheceram o seu pecado e creram no perdão de Deus, no perdão que Deus dá em Jesus Cristo. Então, Paulo, eu fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Aqui, duas coisas, Paulo, uma coisa ele já fez. Primeiro, ele fala, qual é a sua formação? A sua formação diante dos homens era muito boa. Educação desde criança, pertenceu aos fariseus. Então ele tinha um aplauso, ele tinha o respeito, ele tinha o status muito bom diante dos homens, da principal religião. Mas isso não livrava ele de se opor a Deus, de lutar contra Deus. Ele não era um parceiro de Deus, ele era um inimigo de Deus por causa do pecado, por causa da sua mente obscurecida. E uma coisa interessante que no versículo 9, até o que nós estamos vendo aí, até o 11, é que Paulo conjuga as ações na primeira pessoa do singular. Eu costumava, eu fui responsável, eu votava, eu providenciei, eu me opunha, eu perseguia. O que quer dizer isso para nós? É que Paulo aqui reconhece a sua depravação total, os seus atos, a sua culpa diante de Deus. Ele não fala assim, é por causa da bebida, por causa dos meus amigos, porque eu tive um passado, meu pai batia muito em mim. Ele fala, eu é que fiz isso. Existia talvez um estímulo, existia talvez uma pressão, algumas pessoas motivando Paulo, vamos lá, vamos perseguir, vamos fazer isso, tem que acabar com essa raça. Mas ele fala, eu. E ainda, eu tinha autorização. Eu estava sendo respeitado pelas autoridades dos principais sacerdotes. Então, Paulo ele não racionalizava a sua vida de oposição a Deus. Ele reconhecia que ele era ele. O problema era dele. Essa é uma coisa interessante, importante nesse processo de salvação. Versículo 12. Mas Paulo então vai falar esse retorno incrível. Como que aconteceu esse retorno incrível? Vocês perceberam do versículo 9 em diante? Ele fala que foi responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. Votava, isto é, ele dava o voto. Não, eu voto pela morte.
Já pensou uma pessoa chegar a esse ponto? Né? Ter a vida das outras pessoas nas suas mãos? Ele falava que muitas vezes providenciou que fossem castigados nas sinagogas a fim de obrigá-los a blasfemar. Então, chegava ali na sinagoga de Jerusalém, ele castigava, obrigando, ameaçando, fazendo alguma coisa terrível para as pessoas, assim para que as pessoas blasfemassem de Jesus, negassem a Jesus. E as palavras usadas aqui no grego dá a ideia que ele fez isso e não foi bem sucedido. O que quer dizer isso? Ele fez isso, mas a maioria das pessoas, talvez alguns negaram Jesus, mas talvez a maioria não negou, não rejeitou Jesus, não disse palavras obscenas contra Jesus. Tem um filme que vale a pena vocês assistirem, é o filme Silence, Silent, né, o Silêncio. É a entrada do Evangelho através de alguns padres, a entrada do cristianismo aqui no Japão. E aí houve algumas autoridades do budismo que iam então de vilas em vilas, tentavam detectar quem dos japoneses estavam se convertendo ao cristianismo. E aí eles levavam uma tabuinha assim, não sei se era de barro, de cerâmica, de tábua, com a figura de Jesus. Então, para eles detectarem isso, eles colocavam no chão, então falavam lá, você é cristão? Não, não sou. Então pisa na imagem de Jesus. E alguns chegavam assim e pisavam. Teve até a história, e durante o filme tem um spoiler, isso aqui, né, que você antecipa o que tem no filme. Tem um cara que ele vai fazer isso várias vezes. Você sente uma coisa terrível quando você vê ele fazendo isso e o sofrimento dele. Mas várias pessoas assim pegavam o pé da pessoa para colocar e ele não aceitava. E alguns eram crucificados, amarrados em cruz, no mar, e aí a maré vinha e as pessoas eram mortas, assim, afogadas, sendo crucificadas. Então eram mortes terríveis. E um desses líderes dessa comunidade que foi morto, afogado, depois eles pegavam o corpo da pessoa, colocavam numa fogueira e tacava fogo. E o filme fala que, quando fizeram isso com ele, o corpo dele não incendiava de tão molhado que estava. Então, Paulo tentou, ele fala, eu tentei fazer isso. Eu fiz isso. Tentei fazer de tudo para que as pessoas blasfemassem. E eles não blasfemaram. Então, a expressão que Lucas usa aqui, parece que Paulo fala, eu fiz isso, mas não tive sucesso. Eu me opunha a eles com tanta violência, que saí correndo para tudo quanto é cidade estrangeira, para fazer isso, para fazer eles blasfemar, para aprisioná-los e para dar voto de morte sobre eles, sobre judeus, sobre pessoas do mesmo povo, mas que criam em Jesus. Então percebe a situação que Paulo está aqui? Bem educado, o pecado fez com que ele pegasse aquela educação teológica e interpretasse de uma forma diferente, se tornasse um zelo sem entendimento, se tornando até fanático e lutando contra Deus. E aí, num certo dia, Paulo vai falar no versículo 12, certo dia, numa dessas missões, isto é, indo para alguma cidade para tentar achar judeus que tinham crido em Jesus, ele fala assim, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado, ele tinha cartas agora para fazer isso, e incumbido, ele foi comissionado, vai lá em nosso nome, pelos principais sacerdotes. Aí Paulo vai falar, por volta do meio-dia, horário específico, ó rei Agripa, ainda a caminho, não tinha chegado em Damasco, uma luz do céu mais intensa que o sol brilhou sobre mim e meus companheiros. Então ele não estava sozinho, não foi uma experiência individual e solitária. Ele tem um certo dia, num certo lugar, numa certa hora, com alguns companheiros. Havia testemunhas. Todos nós caímos no chão. E eu ouvi uma voz que dizia em aramaico, era a língua que ele conhecia.
Então não foi uma sensação, não foi uma imaginação, houve algo relacional, algo muito entendido e claro. E essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Quando eu estava vindo aqui hoje à tarde, ali perto de Sacaia ainda, eu comecei. Eu gosto assim, eu preparo a mensagem durante, eu vou dirigindo. O Robert estava falando comigo, de vez em quando dá umas viajadas assim. Aí eu falei: o que o Robert falou, né? Mas o que eu ficava pensando. E num desses momentos, Robert, antes de descer aquele túnel lá, eu estava pensando nessa frase. Como será que Jesus falou essa frase para Paulo? Será que ele falou assim: Saulinho, Saulinho, por que você me persegue? Não adianta lutar com a minha vontade. Ou será que Jesus falou: Saulo, Saulo? Não sei qual seria a sua opção. Qual seria... Aqui nós temos só o texto. A gente não sabe se foi uma voz melosa, uma voz carinhosa, uma voz dura, uma voz firme, uma voz de bronca. Até no texto de algumas versões bíblicas em português, não sei como em espanhol, mas as mais antigas, ela fala assim, que Jesus falou assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. O que é isso? Recalcitrares contra os aguilhões? E aí os irmãos antigamente falavam amém. Não entendia o que era. Esse era um provérbio que era usado vários poetas usavam esse provérbio, dando a ideia, esse provérbio era usado quando alguém estava indo contra a vontade de uma divindade. Isto é, você está sendo louco. A divindade, você não está num ringue, num jogo de futebol, um jogo de basquete, que o adversário é do seu mesmo nível, vocês vão lutar, mas pode ser que você ganhe, pode ser que você perca. Não, lutar contra a divindade é loucura. Você sempre vai perder. Então, a ideia é, você está sendo louco no seu empreendimento. Recalcitrares contra os aguilhões é dar murro contra, mais ou menos quando você tem um monte de soldados que eles estão com aquelas lanças e você começa a tentar lutar com ele com murro. Imagine. Literalmente é dar murro em ponta de faca. Quem que ganha? A não ser o Wolverine. O Wolverine já tem esse poder incrível aqui. Então, Jesus está falando: Paulo, pare. Você está cego por causa do pecado, mas eu vim agora para abrir os teus olhos. Não lute contra mim. E aí, quando Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Paulo não responde. Paulo vai direto ao assunto, versículo 15. Quem és tu, Quírios? Ele sabia que tinha algo incrível naquela situação, mas ele precisava ser esclarecido. E aí Paulo fala que ele perguntou, e o Senhor, o Quírios, respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Paulo estava perseguindo Jesus? O que ele estava perseguindo? Pessoas, a igreja. Pessoas que criam em Jesus. Mas ao fazer isso, é a mesma coisa que perseguir Jesus. Aí, semana que vem eu vou falar um pouco do chamado de Paulo para o ministério dele, mas esse ponto final aqui é o ponto final da salvação. Nesse ponto final aqui, Paulo foi regenerado, Paulo foi justificado, Paulo recebeu o Espírito Santo, Paulo foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Paulo foi ressuscitado, Paulo foi assentado nas regiões celestiais, Paulo se tornou filho de Deus, simplesmente nesse ponto final. Porque ele entendeu que na cabeça dele ele tinha que perseguir Jesus, isto é, um nazareno que morreu e que os judeus falam que ele foi ressuscitado. Se agora ele tem um encontro com esse nazareno ressuscitado, então ele é o Messias. Ele é Deus. Ele é justo.
A morte dele foi expiatória. Então, para Paulo, esse encontro e essa resposta de Jesus acabou com tudo. Acabou, esclareceu tudo. E o que ele fala, aquela bendita esperança da nação de Israel, agora se cumpre aqui. É ele que eu sempre busquei. Então é verdade. Então não precisou mais nada. A ideia é que ele caiu por terra, os olhos se abriram, houve testemunhas, houve uma prova. Então ele não começou a mudar o seu pensamento. Houve um ponto final naquela história antiga e agora começa uma nova vida. Porque ele entendeu que Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Senhor, e no porvir ele iria ter que prestar contas a Jesus. E agora ele entendeu que a graça incrível veio sobre ele. O próprio Jesus que está sendo perseguido por causa da perseguição que a igreja sofre. O próprio Paulo que está fazendo tanto mal, e mesmo assim, Jesus vem, se revela, anuncia e faz esse incrível retorno na vida de Paulo. O que nós vimos hoje em Atos 26, de 1 a 15, é a história desse incrível retorno. Como que Deus trabalha na nossa vida. Não importa a situação, e ninguém vai ter méritos porque teve uma boa educação, uma boa religiosidade, que agradou os homens. Não importa esse status nosso. Muitas vezes até esse status nos leva a ficarmos cegos diante de Deus. Mas também não importa a que nível nós chegamos de maldade, de violência, de pecado e de oposição a Deus. Tem um ponto final. Ao encontrarmos com a verdade, ao encontrarmos com a oferta da graça em Jesus, ao encontrarmos com Jesus, nossa vida pode ter um ponto final. Quando nós entendemos, reconhecemos que Ele é Jesus, o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou e que voltará. Então, versículo 8, a pergunta que Paulo fez lá para Agripa é: por que lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Algumas vezes a gente acha que tais vidas, tais pessoas, não podem ser ressuscitadas. Como Deus vai mudar a vida dessa pessoa? Não tem jeito. Ou a própria pessoa fala: não, para mim não tem mais jeito. Se Deus ressuscitou Jesus, Ele é o Deus das coisas incríveis. O que nós podemos colocar em prática? Aquilo que nós aprendemos hoje. Primeiro, busque sempre ter oportunidade para falar de Jesus. E quando tiver essa oportunidade, não se intimide. Não importa se tem gente com muita pompa, com grandiosidade, com autoridade. Então, chegue lá, fale. Talvez você fale: puxa, quanto eu gostaria de ter aquele carro que a pessoa tem, ou a casa que ele tem, a posição que ele tem, o status que ele tem, a riqueza que ele tem. Então, não dá para me falar para ele: olha quem eu sou. Só que você é filho de Deus, e ele não é ainda. Ele vai para o inferno com toda essa pompa deles. Então, não se intimide. Se tiver oportunidade, fale. Seja ousado, tenha coragem, mas seja cordial. Não seja deselegante, não seja ofensivo. Use aquilo da sua história de vida, somente aquilo que é relevante e importante para proclamar a Cristo. Aquilo que vai mostrar o que você era sem Cristo e como ponto final que aconteceu na sua vida e você passou a ter uma nova vida. Não é necessário você contar tudo o que aconteceu, toda a história, se vangloriar daquilo que foi a sua experiência. Conte aquilo que era importante, o quanto cego você era, o quanto que você buscava agradar os homens e aquilo o cegou e você não entendia que se opunha a Deus, era um inimigo de Deus. Tente testemunhar aquilo que é possível de comprovação. Algumas vezes a gente vê testemunhos de pessoas que elas espiritualizam tanto que é mais difícil de crer naquilo que aconteceu na pessoa do que em próprio Jesus. Não há necessidade de você espetacularizar a situação. Paulo, ele teve uma experiência espetacular, incrível.
Mas ao falar disso, ele fala: eu tenho testemunhas. E muitos testemunhos que a gente ouve, ninguém pode provar, ninguém estava junto. Só foi, eu tive um sonho, eu tive isso, tive aquilo. Pode ser verdade, mas evite usar aquilo que não dá para comprovar. Não invente histórias da sua vida que ninguém possa provar um dia. Paulo fala assim: os sacerdotes podem provar. Os sacerdotes sabem o que eu fui. Então, tanto a sua vida antiga como a sua experiência de salvação precisa ter credibilidade. Nós trabalhamos na questão do relacionamento com Deus, na questão de verdade. Não há necessidade. Se foi uma coisa simples, cuidado com isso. Minha salvação foi algo simples, eu senti um vazio no meu coração, e um dia um versículo eu li e reconheci, pronto. Essa é uma coisa incrível. Então não há necessidade de a gente inventar histórias mirabolantes, histórias inacreditáveis. Valorize a misericórdia, a graça e o Senhor Jesus. Paulo deixa bem claro aqui: eu não fui salvo porque eu estudei desde criança. Eu não fui salvo porque eu era fariseu. Eu não fui salvo porque Deus dependia de mim. Eu fui salvo apesar de eu ter feito tantas coisas ruins ao povo de Deus. A graça me alcançou. A bondade, a misericórdia veio até mim. Então valorize isso. Evite se promover. E não use tanto isso. Nós não vemos aqui Paulo falando: eu aceitei Jesus. O que Paulo, quando ele relata essa história, sabe o que ele está falando para nós? Apesar de eu ter aprendido desde a infância, ser fariseu, ter uma leitura errada das Escrituras, olha, que erro grande, e com essa leitura eu persegui o povo santo de Deus, apesar disso, Jesus me aceitou. A salvação é essa. Quando nós estávamos mortos em delitos e pecado, apesar de nós estarmos mortos em delitos e pecados, embora nós estando mortos em delitos e pecado, Ele nos deu vida. Então demonstre com alegria essa obra incrível de Jesus sobre nós. Talvez você fale: mas eu não fui tão ruim assim. Eu não matei tanto como Paulo matou. Eu não roubei tanto. Então, muitas vezes, os filhos de crentes, eles ficam assim: puxa, minha vida não foi tão ruim, né? Então, meu testemunho não é bom. Você estava perdido. Apesar de você viver uma vida justa, Jesus te aceitou. Porque você estava vivendo para a perdição e necessitava de salvação. Todos se lembram da Iris, né? Eu não me canso de falar isso. A Iris era uma pessoa muito simples, né? Ela não teve uma educação, faculdade, tal, assim, Bíblia. Mas quando ela se converteu, ela começou a estudar rapidamente as Escrituras, a Bíblia, assim. E de vez em quando eu dava carona para ela até o pequeno grupo, e ela soltava algumas frases. Eu falava: peraí, isso nem eu falo constantemente, porque são frases assim, que são conceitos muito altos na questão de teologia. E um desses conceitos, ela fala assim: eu fui aceita. Eu fui aceita. Jesus me aceitou. E isso trazia uma alegria violenta para ela, porque ela sabia que ela não teve que fazer nada para ser salva. O que ela fez somente foi aborrecer e merecer a ira de Deus. Mas num determinado momento, Deus deu um ponto final e de forma incrível aceitou a vida dela. E a coisa que ela lamentava por um tempo, quando ela soube novamente que estava com câncer e podia ser fatal em pouco tempo, ela começou a lamentar: mas agora que os meus olhos se abriram, mas agora que eu sempre busquei a felicidade, e agora que eu entendi que é a felicidade, agora que eu queria servir tanto a Deus, por que minha vida vai cessar agora?
Ela começou a falar isso nos primeiros dias, quando ela descobriu novamente o câncer. Mas logo após, ela começou a mudar de ideia. Eu vou encontrar com ele e vai acabar tudo. Então, ela está bem melhor que a gente, né? E Deus a aceitou. Que bom. E ela teve pouco tempo, e o ministério dela foi interessante, porque todas as pessoas que iam visitar ela, no final ela falava: vem aqui, senta aqui comigo, deixa eu orar por você. E ela orava assim, né? Deus abençoe o Robert, faz com que ele seja mais paciente com a Patrícia, faz com que ele lave a louça da Patrícia, coisas visando a harmonia e o bem-estar das pessoas. Que Deus tenha feito isso, essa experiência incrível, que você recorde essa experiência incrível, desse ponto final na sua vida, dessa nova vida que você tem, e que essa nova vida possa ser uma vida que proclame a graça de Cristo. Amém?